Versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, para que hoje faço, perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ok? Isso aqui é um lugar onde você para de meter o pau na igreja que você frequenta e começa a orar por ela. Que às vezes você que é a pedra de tropeço. Que não tem nada que atrapalhar mais uma igreja do que um espírito de rebelião. Não está contente, vai embora. Pedra 90, só fica quem aguenta. O bicho vai pegar aqui. Porque nós estamos dispostos, mano. Estamos dispostos a fazer diferença nesse lugar. Eu, pastor, a gente não tem mais tempo para ficar brincando. Estou com 53 anos, cara. Não estou com mais paciência para ficar brincando de igreja, não. Sabe? Eu quero ver o avivamento. Eu quero ver filhos e filhas. Quero ver manifestação da glória de Deus. Não a glória dos evangélicos, mas a glória de Deus. Então eu sei que eu creio, eu como mestre na palavra, eu creio no poder sobrenatural da palavra. Eu não creio mais em ativismo, mas eu creio na atividade pura da palavra. Eu sei que essa palavra colocada em vocês, de repente vai acontecer uma coisa tremenda, que nós vamos ser resposta, não só para nós aqui, mas para toda a Zona Leste. Que está um povo carente, que não aguenta mais atividade nas suas igrejas. Estão esperando o texto, a hora que explodir o negócio, estamos juntos. Tem um monte de gente esperando acontecer para poder fluir. Sabia? Tem 7.000 escondidos, assim. Só esperando. Eu não dou ponto sem nó. Eu não perco tempo. Paga o preço. Paga o preço por intercessão. Ninguém faz nada na terra sem intercessão, adoração e proclamação. Ok? Não adianta se fazer eventos se antes você não santificou aquele lugar com uma adoração. Tá? Você quer fazer um evento num país, numa cidade, e no pessoal lá do iHope, lá num determinado lugar, leva uma equipe para lá, de adoradores e intercessores, tá? Leva uma equipe para lá, não precisa fazer escândalo, fazer chu é só começa a adorar e a interceder por aquele lugar. E não é aquela intercessão, Senhor, tem misericórdia desse pecador. Isso não é intercessão, isso é farisaísmo. Intercessão é quando você toma o lugar deles, como se um deles fosse tu. Ou como se um filho e uma filha tua estivesse lá no meio. Quero ver se você trata da mesma maneira. O problema é que nós tratamos as pessoas como ovelhas. E se eu trato pessoas como ovelhas, para mim só interessa ir à lã. Agora, quando deixo de ver pessoas como ovelhas, começo a ver pessoas como filhos e filhas, eu trato diferente. Porque a maneira como você vê é a maneira como você trata. E a maneira como você trata é a maneira como a igreja reage. Cada pessoa que está do seu lado, eles são filhos e filhas. Não são ovelhas. Ovelhas, deixa para quem pensa ovelha. Nós somos maduros em Deus. Ok? Versículo 12. Cadê o versículo 12? O versículo 12 desculpa, que eu vou ler do capítulo 2, tá? Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui que eu queria buscar mais. É que eu vou tentar. Eu sempre faço bastante para sobrar aqui, tá? Depois eu vou calculando pelo horário, vamos ver umas coisinhas que vale a pena. Deixa eu ver aqui. Vamos ler no 2:13. Deixa eu ver se tem uma coisa boa para eu tirar aqui. Deixa eu ver, acho que isso aqui. 2:13. 2:13. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ok? Deus começa a colocar em nós, dentro de nós, ele vai clareando a visão. A tua missão
vai ser aquilo que vai te tirar o sono. Tem pessoas, tem missionários, eu conheço alguns, eu conheço um especial, que ele começa a falar com você, 5 minutos e já está falando de África. Acho que não tem mais nada no mundo, só tem África para ele. África, e o resto? Tá? Mas por quê? É por aquilo que o coração dele queima. Tá? Nós vamos viver 3 fases com Deus. Na primeira fase com Deus, ele vai nos revelar a mão dele. Que significa o poder dele, a capacidade dele de produzir, as mãos dele. Tá? Depois, ele vai mostrar os olhos dele. A gente fala muito isso, né? De olhar nos olhos. Os olhos são a janela. Olhar nos olhos de Deus, e ele olhar nos seus, significa, você vai olhar dentro dele, e ele vai olhar dentro de você. Os olhos do leão, da tribo de Judá. Então, ele te atrai com a mão, para você chegar bem perto dele. Aí ele coloca a face do leão, joga os olhos assim, para você. Sabe por quê? Porque tem a terceira fase. A terceira fase é quando ele mostra o coração dele. Olha por quem o meu coração arde. Aí pode ser África. Aí pode ser França. Aí pode ser São Miguel Paulista. Aí pode ser lá onde está o pastor Neto, lá, glória a Deus. O coração do cara arde por aqui. Vai falar que não. O coração do cara arde por aqui. Ele pensa aquilo, ele vive aquilo, ele vendeu, pôs o que tinha, estabeleceu lá. Ele tá sincero com ele. Está sincera com ele. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto onde nós temos que chegar. As mãos nós já conhecemos. Que é o poder. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A creem nisso? Cremos. Agora ele vai revelar o caráter dele. Os olhos dele. A identidade dele. Olha quem eu sou. E ele revela quem tu és. Aí quando você está nesse aspecto, aí ele abre e revela o coração dele. No coração dele vai estar escrito a sua missão. E junto com a sua missão, já está os seus recursos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a qualidade, a sorte de bênçãos. Troca essa palavra bênção, que fica parecendo crente, e vamos falar como filho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de recursos. Bênção, culto da bênção. Não, século 21, wake up. Vamos lá, meu, vamos crescer. Recurso, criança quer bala, maduro quer alimento. Não quero bênção, quero recurso. Pede e tem. Você pede e não recebe porque você pede mal. Você pede bênção. Ele não quer dar bênção para você. A tarde da bênção. Onde é que eu estava, Dil? Estava aqui no 2,13. Vamos pular esse negócio aqui. Vamos lá. No versículo 19 do capítulo 2. Só 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
Muito obrigado. Bom, aqui, vamos fazer assim, eu coloquei aqui 3 níveis de resistência que está dentro de nós. Fortalezas internas, ok? Fortalezas internas. Então, o primeiro aqui é o Sambalat, ok? O Sambalat, o Oronita. Quer cavar a revelação? Pega o nome dos camaradas, pega a cidade de onde eles são e começa a estudar a característica da cidade. Você começa a extrair revelação. Então você pega o nome do hebraico, você traduz, pega a cidade, você pega o comportamento. Então às vezes pensa, nossa, o texto é iluminado, né? O texto é o homem revelação, né? É o homem estudo, Google, dicionário bíblico, entendeu? Eu só não estou vendo televisão, eu estou estudando. É a minha opção. Aí que vem toda a minha revelação, entendeu? Estudar a palavra, tá? Então vamos lá. Sambalat, o Oronita. O Oronita, ele tem 2 características, esse povo. Eu vou falar essas 2 características aqui. Primeira característica, era um povo que era muito chegado à mesmice, rotina, tradicional, forte oposição a mudanças. Era um povo que ele era conhecido por ser um povo estritamente tradicional. Eu sou assim, vou ficar assim, vou morrer assim, me deixa quieto. Eu não falei isso, isso aí é só a pessoa que já viu, eu vou ficar quieto. Vale a pena ver de novo. Eu não abri nada, ele falou, foi ela, né? Não sei nada, não vejo novela, sou crente, né? Haribaba. Mesmice, tradição, é aquele tipo de gente que a liderança viaja, gasta tempo, dinheiro, traz algo novo para alimentar os filhos. Aí, olha assim, xiii, que é isso? Isso aqui é de Deus? Xiii, sei não. Onde será isso? Xiii, ó, vamos fazer uma oração forte para parar com isso? Não, tá bom assim. É porque isso aqui significa que vai ter que mexer com nós. E nós vivemos bem até agora, assim. Isso significa que nós vamos ter que vazar, vamos ter que mostrar serviço. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma macumba gospel, nós vamos fazer uma intercessão para não mudar nada. Tá? Isso é uma mentalidade oronita. Qualquer semelhança é mera coincidência. Let's go. Uma outra característica desse povo, eu vou ficando gostoso. Quanto tempo para a minha via profética? Saí da unção de mestre, agora vou para o profético. Outra característica, ouvem, mas não se movem. Ó, camarada, doravante é assim. Faz assim com a cabeça. Vira as costas, faz do meu jeito. Espírito oronita. Um sambalate. Não fica procurando oronita do seu lado esquerdo ou do seu lado direito, porque tem um bem dentro de você. Não seja crente pá. Ou esse aqui, pá, esse aqui é pá aquele. Seja um crente inchado, sou eu, pequei, sou eu. Eu preciso me converter. Porque cada um de nós, em maior ou menor proporção, há um oronita dentro de nós. O terceiro elemento lá dentro de nós, aquele bichão aqui dentro. Está entendendo? Está dentro de nós. Não é para ficar procurando para lá e para cá, não. Tá? Estão falando de estruturas internas, coisas que nós temos que buscar dentro de nós. Ok? Ou talvez só eu tenha, mas desculpa te perder o tempo, talvez vocês não tenham isso, só eu tenho. Né? Mas só para vocês saberem, né? Estrutura, cultura, tal informação. Né? Quando vocês virem por aí, vocês vão saber o que é, né? O segundo povo, o segundo nome, Tobias, ok? Tobias, o Amonita.
Esse povo amonita, eles eram conhecidos por ser terríveis, serem extremamente violentos. Sabe, com as suas vítimas de guerra, os seus despojos vivos, pessoas, O que eles faziam? Eram duas coisas que caracterizavam. Quando viam aquilo, sabiam que era um amonita que tinha praticado. Tá? Arrancavam o ventre das mulheres. Eu vou explicar depois. Arrancavam o ventre das mulheres e cegavam os homens. Arrancar o ventre das mulheres significa arrancar a produtividade. É tornar a vida de tal pessoa estéril. Tá? Quer ver uma coisa? Eu já ouvi tanta coisa. Aquele trecho que Pedro pega a espada e sum na orelha de Malco. Tá? Eu já ouvi várias explicações sobre aquilo, Mas aquilo tem um fundamento judaico. Para quem tem um pouquinho da tradição judaica, tem um pouquinho mais de entendimento sobre aquilo. Na tradição judaica, você cortar a orelha de alguém significa uma maldição te mandando para o inferno. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir Yoshua HaMashiach, Shema Israel Adonai Eloheinu. Você não vai ouvir o chamado da trombeta. Tipo assim, tu vai ficar. Cortar a orelha é um ato de violência que eu pratico contra alguém que ela nunca mais quer saber do Evangelho. Às vezes nós praticamos cortes de orelhas em Malcos, na nossa família, nos nossos amigos, a nossa religiosidade, a nossa falta de compaixão, a nossa visão distorcida do Evangelho. Eu fiz isso, gente. Eu perdi um dos meus melhores amigos. Porque 25 anos de amizade. Eu me converti, ele continuou na dele. E ele foi casar, ele casou na igreja católica, eu não quis pôr o pé na igreja católica. Eu feri o coração dele de tal maneira que nunca mais ele olhou na minha cara. Jesus comia com pecadores. Paulo me fez de tudo para com todos. Sabe, era um irmão. Um irmão mesmo. E eu pedi perdão para ele várias vezes, ele não conseguiu me perdoar. Que foi um ato de extrema traição. Então o que eu fiz? Eu fui igual Pedro, peguei a espada e... Cuidado, porque a palavra que está na sua boca é a espada. Você pode conquistar o coração, ou pode cortar a orelha de alguém. Ok? E cegar os homens. Cegar o homem significa tirar a capacidade de sonhar. Tirar a capacidade de fazer planos e projetos. Sabe, nós temos que ter cuidado de ter a palavra de sabedoria em nossa boca. Sabedoria mesmo, sabe? Ao nosso redor, está aí umas pessoas que já não sabem mais o que fazer, já apostaram nos seus estudos, foram demitidos. Apostaram no seu tempo de serviço, foram demitidos. Apostaram na sua capacidade humana, foram demitidos. Sabe, há um povo que precisa de uma palavra específica, precisa de intercessores, que se coloquem na brecha por esse povo. Tá? Agora aqui eu fiz isso para a parte exterior, tá? Mas também entendendo, sabe, que nós precisamos fazer isso, nos arrepender, guardar a nossa espada. Senão, se lembra, Pedro fez, Malco sofreu e Jesus teve que restaurar. Ok? E o terceiro, que é Gesem, os arábios. Esse arábios significa povo misturado. Povo sem identidade. Não é raça pura, é vira-latas. São um povo sem identidade. Eles se misturavam. Entende? Não tinha uma identidade. A pior coisa é você não ter uma identidade. Por quê? Não.
Quando você não tem identidade, você fica copiando os outros. E quando você copia os outros, você fica um boneco. Entende? Aí você se frustra. Porque é igual o joio e o trigo, né? O joio e o trigo, quando você olha, os dois, eles são idênticos. Sabe? Os dois tem aquele bulbo em cima, tem o caule embaixo, o joio e o trigo. Mas a diferença é que com o trigo, o verdadeiro, dentro desse bulbo, vai crescendo o grão do trigo. E na proporção que ele vai crescendo, ele vai se tornando pesado. Aí ele vai se curvando. O joio, como não cresce nada dentro, ele permanece reto. O trigo ele vai se prostrando. A quantidade de trigo, que significa a palavra de Deus dentro de você, quanto mais você vai conhecendo isso, tem que provocar em nós um maior aquebrantamento. Pessoa, queixo para cima, vazio por dentro, é joio. Pessoa que vive, ai de mim que eu sou um pecador, né? Aquela pessoa que, não é o coitadismo não, mas é uma plena consciência de quem você é. Sabe? Deus só pode usar você quando você sabe quem você é. Deus só pode usar você quando você sabe quem Ele é. Porque Deus, antes de usar você, Ele quer trabalhar em você. Ele quer nos curar e achará curados para servir. Vamos ficar de pé? E no versículo 20, já acabou. Surpresa! Porque o dia que eu precisar de 20 minutos a mais, eu tenho crédito. Então eu, como bom judeu, estou investindo, não? Pensar que era sem querer que eu tinha feito isso. Estou investindo para colher juros mais tarde. Né? Mais tarde eu tenho 20 minutos a mais. No versículo 20, porque eu estou brincando assim porque nós vamos falar de finanças agora. Se quiser ir embora, pode ir embora. Né? Eu vou dar uma instrução de como ganhar dinheiro agora, no reino. Tá? Diz lá no versículo 20. A conversa de Neemias com esses três patetas aqui. Tá? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Neemias tinha uma visão clara. Você lembra que o rei Artaxerxes, os íntimos, você lembra? Ele foi dando provisão, cartas, tá? A provisão de Deus está dentro da sua missão. Não do seu ministério. Da missão. Então, quando nós alinhamos a minha vida, se lembra do Cronos, Kairos e a presença de Deus, o lugar da eternidade, chama-se Aion. São três dinâmicas. Então, quando essas três dinâmicas se alinham, do céu vem recursos para que eu faça. Deus tem herança e promessa. Tá? A herança de Deus para nós são pessoas. São as pessoas para a qual Deus vai me chamar. E promessas são os recursos para a manutenção da herança. O problema é que só nos é falado das promessas, mas nunca da herança. E Deus não derrama promessa para quem não abraça a herança. Numa empresa, você só paga o salário para quem é empregado. Confere? Então, a função é uma coisa que eu creio na propagação da unção de ensino, que vocês vão sendo iluminados, que Deus fale ao coração de vocês, qual a missão. Não fiquem preocupados em procurar provisão. Ocupem-se na presença do Cordeiro de Deus. Senhor, qual é a minha missão? Revela-me o teu coração. Porque quando ele revelar o coração dele, junto com a revelação do coração, com a herança, virá a provisão do céu. Aí você vai começar a andar
em direção a cumprir aquilo que Deus quer. E nisso vem a provisão. Ou recursos. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer adicionar alguma coisa? Por favor. Vou ver se consigo colocar as palavras. Você disse agora há pouco que nós temos que ir até Deus e falar de fato quem somos e reconhecer quem somos. A nossa condição hoje não é mais de pecador. É assim? Hoje se você gosta de reconhecer que somos pecadores, isso, aquilo, outro, você falou agora há pouco. Sim, sim. Nós estamos aqui já numa posição sacerdotal, ok? Não, se você, quando a gente vai orar, a gente tem que chegar a Deus e falar, se abrir. Que você era pecador, ele já sabia. Que você foi lavado no sangue, ele já sabe. Né? A nossa situação hoje não seria de justificados e não mais pecadores? Já não somos mais pecadores? Amém. Nós pecamos, mas Sim. não somos pecadores. Sim. Tipo, Ronaldinho Fenômeno, ele não é mais um jogador de futebol, ele foi, não é mais. Sim. Então, Amém. Só faz esclarecer porque, Isso. eu não sei, talvez eu também possa estar errado. Eu acredito que hoje a nossa condição é de ser justificados. Sim, Não amém. mais um pecador. Amém. Tá, alguém tem dúvida se é justificado aqui ou não? Senão a gente tira essa dúvida já. A gente justifica, carimba, protocolo aí, e manda para reconhecer firme. Kenneth Reagan. Rema. Não, assim, independente de ter estudado, por ter lido, estudado, Amém. É que nós estamos num passo, justificados já somos, agora queremos ser úteis. Você só faz assim, talvez eu também possa estar errado, não estou te corrigindo. Não, amém. Aí você falou que podia fazer a pergunta. Eu nem ia fazer, eu ia ficar quieto. Mas Perguntar não ofende, né? Tudo bem. Algo mais? Alguma pergunta mais? Relativa ao tempo e espaço? Né? O tempo de vocês. Eu quis terminar antes. Alguém quer fazer uma pergunta? Também justamente para isso. Sobre espiritualmente falando do útero, né? Que se arrancava o útero das mulheres, que tem a questão de reproduzir, a visão do homem, você falou, mas do útero, queria que falasse mais sobre o útero. Abra mais. Então, falarei sobre úteros. Né? Útero é o lugar da fertilidade, é o lugar onde... Não se esqueça que na Bíblia a mulher o que é? Igreja. E o que somos nós? Igreja. Então nós geramos. Então o que acontece? Aqui está simbolizado como um povo. Tá? Mas para nós não é povo. Para nós é uma mentalidade. Ó. É uma mentalidade. É tipo assim. Eu vou dar quatro pessoas para você cuidar. Agora, eu tenho uma mentalidade, uma fortaleza mental, tá, que não permite que eu tome conta dessas pessoas. Então, ou seja, o meu útero, de eu gerar ali, o gerar, não estou falando do gerar da salvação, estou falando do gerar de gerar filhos. Ok? Porque quem gera filhos não é a noiva, quem gera filhos é o noivo. É ele quem gera. Ela dá a luz, mas quem gera é o noivo. Tá? Nós não temos que tomar o papel. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Entendeu, pastor? Então significa o quê? É um ventre que ele era inutilizado por uma fortaleza mental, um senso de incapacidade, uma doença. No caso da prática disso, não se esqueça, a Bíblia está falando de coisas naturais, mas nós estamos reportando isso a coisas espirituais. Por intermédio de coisas naturais, nós entenderemos princípios espirituais. Ok? Então, o que acontece? Então, por isso que tem o ministério de mestre, o ministério de mestre anda muito com o ministério profético. Por quê? Vou perder dinheiro, vou perder 10 minutos. Né? Bom, não vou perder nada. Jeremias, você sabe muito bem Jeremias. Eis que te chama para... Derrubar. Destruir. Arruinar. E depois edificar. Que mais? Não sei.
Também não lembro. Tá? Eis que te chamo para derrubar, arruinar, para depois edificares. Então, eu não consigo edificar uma mentalidade apostólica e profética sem antes destruir estruturas mentais de religiosidade. Nós não nos tornamos religiosos. Nós nascemos religiosos. Sabiam? Nós nascemos religiosos. Sabe como que você percebe? O menininha purinha, né? Daqui a pouco ela faz a primeira arte dela. Quando você vai repreender, o que ela fala? Não fui eu. Aí, quem foi que ensinou você a mentir, coisa linda? Até então você era purinha. Estão entendendo? Vai pôr a culpa no cachorro. Mas foi o cachorro que mordeu. Põe a culpa no outro irmão. Isso é o que é? É o espírito da religião. O espírito da religião, o que é a religião? É máscara. Tá? Você põe uma máscara de santidade e acusa outros. A criança faz isso. Então você nasce religioso. Algo mais, gente? Uma coisa a mais. Destruindo. Então, a função desse ministério, a função dessas reuniões de segunda-feira, eu não quero acrescentar vocês, eu quero destruir vocês. Eu gosto de fazer isso. Fizeram isso comigo 8 anos no Instituto Bíblico, agora é minha vez, entendeu? Eu quero destruir coisas que o mundo colocou para colocar coisas do reino. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que coisas na vida de vocês que iriam demorar 3, 4, 5 anos para acontecer, vai acontecer em meses. Porque a função dos ministérios é endireitar as veredas. Então as veredas estão tortas. Então nós vamos endireitar a vereda. Então o que demoraria tantos e tanto tempo, vamos encurtar isso. Porque Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês. E Deus está estabelecendo esse tempo para vocês para adiantar isso. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de revelar. Não estamos mais aqui falando de revelar a mão. Porque aqui, pelo amor de Deus, quem tem mais de 6 meses de convertido aqui? Quem tem mais de 6 meses de convertido? Quem tem mais de 1 ano de convertido? Quem tem mais de 2 anos de convertido? Então aqui não tem mais criança. Então aqui eu não posso ficar mais falando, perdendo tempo, falando de fundamento. Nós temos que falar de coisas maduras, de coisas do nível alto. Por quê? Vocês são patente. Ok? Feche seus olhos. Tex, deixa Opa. eu só tirar uma dúvida. Oi, é nóis. Suzano, lugar perfumado, nossa fortaleza. Lugar de conforto ou Isso. lugar de comodismo? Me explica a diferença de conforto e comodismo. Não, seria um lugar de comodismo? Sem dúvida, sem dúvida. Então isso não é bom. Não é bom. Sim. É bom. É bom. Mas tirar para o inferno. Sim, é isso. É bom, mas é bom. Não falar que não é bom? Se eu falar que não é bom, as pessoas vão confundir. A sua pergunta dá a impressão que é uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito profunda. Tá? Porque é bom. Mas uma coisa é o bom, outra coisa é o ideal de Deus. Ok? Alguém mais? Oi. Eu queria só fazer uma colocação rápida aqui, que é interessante o que você falou. Amém. Que às vezes você passa por uma situação, você passa por um deserto, você passa por uma pressão, rejeição, sofrimento, e aí você vem passando por fase, começa a passar pelo verbo de Deus, pelo arrependimento, pelo avivamento. E hoje você falou uma coisa muito interessante, que começa realmente, coisas que demorariam talvez anos para abrir a sua mente, você começa a limpar isso da sua mente. Vem aqui. Eu prefiro falar A fortaleza de Suzano. Aí, pronto, apareceu aí. A fortaleza de Suzano. porque começa a abrir a mente da gente Aham. muito rápido. Então você começa a entender onde Deus começa a te dar condição de trilhar. Parece que você está falando propaganda boa para mim. Peraí, repete tudo que você falou. Aí não vale. Fala com o O que ele falou, coisas que a gente ia esperar 6, 7 meses, realmente essas aulas estão abrindo muito minha mente. Tinha algo que eu ardia no meu coração de buscar, de falar da palavra de Deus. E hoje eu começo a entender que Deus começa a provisionar, de te colocar num curso desse e começa a te dar direção para as coisas.
e você começa a colher frutos. Você começa a dar frutos daquilo que você está aprendendo. E realmente, no meu caso, está acontecendo muito rápido essa limpeza. Eu tenho dividido isso com algumas pessoas aqui e glorifico a Deus. E agradeço isso que está acontecendo na minha vida aqui dentro. Só mais uma coisa, Dani. Olha que beleza. Você falou do negócio que você gosta muito de algo chamado... Qual a palavra? De repente. De repente. Isso. E eu sempre vivi isso e eu creio nisso também. Uia, porque tem um versículo bíblico que eu vivo ele. Você quer sentar? Eu vou fazer uma vigília também, vai me dar aqui, tem beleza? Tem um versículo em Provérbios que diz assim, ó. O tempo e o acaso resolve todas as coisas. É mais ou menos o que você falou. De repente. Então, o tempo é de Deus. Agora, essa palavra acaso, para nós pode soar uma palavra pejorativa. Mas não é, porque está escrito na Bíblia assim, ó, o tempo e o acaso. Ou seja, Deus, de repente, no tempo, no acaso, as coisas acontecem. E eu, não muito nessa palavra, mas mais ou menos nisso, eu creio que o tempo resolve as coisas. É lógico que nós temos que estar numa posição eclesiástica, tem que estar debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, debaixo de um princípio. Aí, de repente, acontece. Ok. Essa palavra tempo, sem esquecer que tem 3 palavras para tempo. Tá? Melhor 2, para não complicar tanto. O Cronos e o Kairos. Tá? Ou seja, o Cronos é o nosso dia, segunda, terça, quarta, quinta, 7 horas da noite. Esse é o nosso tempo, o tempo dos homens. O Kairos é o tempo de Deus. Tá? E o Aion é o lugar da habitação dele. É como se fosse o Cronos de Deus, o lugar da habitação dele. Tipo assim, eu tô aqui na Terra e ele está no céu. Ok? Então, o Cronos é a minha área de governo. O Aion é a área de governo dele. Aonde está toda a provisão? Na presença dele. A gozo, a alegria. Fonte de riqueza. Vai procurar na Bíblia, você vai ver que está tudo na presença dele. Glória, honra, majestade estão diante dele. Kairos é um lugar intermediário entre o homem e Deus. É quando, você lembra, Pedro estava pescando. Jesus vai lá e começa o Kairos de Deus na vida de Pedro. Quando chega o tempo de Pedro ser tirado do Cronos, ou seja, a sua atividade secular, Jesus vai em direção a ele. Quando Jesus começa a vir na nossa direção, significa que haverá uma mudança de estação. Ele vai tirar alguns do seu Cronos para começar a andar com ele no Kairos. Tá? Aí o que ele faz? Você lembra? Ele pega para Pedro, pega o barco de Pedro, fala para Pedro, dá um rolê. Tá? Aí dá uma ordem, quer dizer, imagina um carpinteiro dando uma ordem para um pescador, né? Faz até o largo. Quer dizer, o lugar que Jesus falou para ele é um lugar que nenhum pescador pesca. Ou seja, muitas coisas que nós vamos receber vai ser loucura na nossa mente. Porque nós queremos resolver da nossa maneira os nossos problemas, mas Deus tem outros projetos. Aí o que ele faz? Quando acontece aquela pesca maravilhosa, aí Jesus vira para Pedro e fala, doravante serás... Isso é missão ou ministério? E o ministério? Eita, entenderam. Glória a Deus, vocês entenderam. Vocês entenderam isso? Pode crer. Dentro de pouco tempo, Jesus vai passar e vai mudar a vida de vocês. Porque Deus age debaixo de palavra que foi entendida. A minha chamada ministerial, Deus me chamou pessoalmente na minha chamada enquanto eu estava tendo hora de ministérios. Gênesis 1. E disse Deus, haja. E aconteceu. Então, o Espírito Santo de Deus espera uma palavra sendo liberada para que o Espírito Santo de Deus venha e potencialize aquela palavra. Quer falar, Gilson? Quer falar uma coisa? Você falou sobre ministério e missão. Eu aceitei muito essa palavra porque eu estou vivendo isso. Deus tem falado muito comigo que não é meu tempo de ministério, mas sim de missão. Até eu estava na reunião ali com a pastora, nós estávamos falando de ministério, eu falei, pastora, eu estou mais
missão. E eu tive um sonho há pouco tempo, falei para a pastora que eu cheguei aqui, a igreja estava toda derrubada. Aí vinham as pessoas que saíram da igreja e falavam assim, mas o que está acontecendo com a igreja? Eu falei assim, é um novo tempo, é um tempo de construção. Então, o que eu quero dizer é que muitos que saíram estavam procurando um ministério, mas não tinha missão. Bênção, gente. Bênção, gente. E os que Olha. ficaram estão nesse propósito de missão. Amém. Construção. Glória a Deus. Amém. Se lembra do Salmo? Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. E faz meu cálice transbordar. Antigamente, quando eu li esse texto, eu falava assim, eu vou me vingar dos meus adversários. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, para encher o padeiro de pimenta. Unge minha cabeça com óleo para ter umas ideias bem assim. Quem não me viu, quem não me ajudou no tempo da aprovação, agora vai se danar comigo. Olha que santo isso, né? Depois eu fui entender, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é para que eu possa servi-los. Vai voltar muita gente. E eu gostaria muito de não ver nenhum dedinho assim, eu te falei. Eu te falei. Não vamos fazer isso. Vamos da diáspora, os que foram para o caminho de Emaús, porque o fogo vai queimar aqui, velho. Sabe? Por que eu falo isso? Eu sou pentecostal? Não, eu sou mestre da palavra. A madeira certa, a palavra certa, é questão de tempo. E quando eles voltarem, nós vamos recebê-los de braços abertos, sem culpa, sem crítica. Tá ok? Esse lugar ficará pequeno. Gente, eu não estou falando isso porque para fazer. A minha esposa sabe. O meu zap, o Face, é toda hora. Pé. Cara, eu já não aguento mais atividade. Cara, eu já não aguento mais. E é gente que está na igreja muito grande. Eles não aguentam mais. Eles só não têm ainda um lugar para tirar a família, porque eles têm medo. Eles vão fazer o quê? Eles vão ficar no meio da rua? Aí eu falo, vos prepararei um lugar. Estou preparando um lugar. Vocês vão fazer mais perguntas? Nós vamos acabar? Jura? Posso falar para vocês ficarem de pé? Vocês não vão ficar inspirados? Então fica de pé outra vez. Olha lá, hein? R$10. R$10. Só para contrariar, vou cantar um hino para eles. Olha lá. Definição de ministério. É um chamado incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes, na Avenida São Miguel, mais conhecido como aqui. Certo? Não pode falar muito, né? Certo, irmãos? Certo, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo nível de entendimento, Pai. Obrigado, Senhor, por já estar dando as respostas que o Senhor precisa. Porque o Senhor é um Deus que age às nossas reações. Tu és um Deus que reage aos nossos entendimentos. Pai, obrigado porque o Senhor tem escolhido aquilo que as pessoas tenham desprezado. Porque Tu és um Deus que surpreende. Obrigado, Senhor, porque eu estou desse lado. Obrigado porque eu estou nesse lugar. Porque eu vou ver a Tua glória funcionar aqui. Porque aqui nós estamos querendo a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, papai. Amém, Senhor.